Boa noite, meus amores! Sejam bem-vindos em mais um Papo 40+, e hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento na era das canetas emagrecedoras. Não percam esse episódio! E hoje, no nosso programa Papo 40+, vou receber Gabriel Machado, do Rio de Janeiro, meu grande amigo, e vamos falar sobre o envelhecimento com o uso das canetas emagrecedoras. Gabriel, meu querido, é um prazer te ter aqui novamente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu sou o Dr. Gabriel Machado, biomédico esteta, e como a doutora Aline falou, eu vim direto do Rio de Janeiro para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o uso das canetas emagrecedoras, que estão cada vez mais dentro do nosso consultório de estética, e como é que se dá esse processo de envelhecimento. Eu sou especialista em harmonização facial, corporal e íntima, e hoje a gente vai ter um Papo 40+ sensacional. Pois é, né, meu amor? As nossas clínicas estão lotadas de mulheres nos procurando após o uso das canetinhas emagrecedoras, né? E aí, como é que está essa demanda no teu consultório? A demanda está muito alta, né? Hoje a gente vê bastante paciente que está em uso da caneta emagrecedora, tanto com acompanhamento profissional, ou com uso por conta própria, né, que a gente também tem esses pacientes no consultório, e é muito legal porque chegam dois tipos de pacientes procurando a gente durante esse uso da caneta emagrecedora. Aquele paciente que está começando a utilizar, vai começar o processo de emagrecimento e já está preocupado em não parecer mais envelhecida, e aquela paciente que começou a emagrecer e esperou derreter todo o rosto e ter aquele aspecto de envelhecimento facial, e aí procurou a gente para a gente tentar reverter esse processo. Exatamente. Sabe que ontem eu recebi uma paciente justamente com essa queixa. Ela estava iniciando, né, está iniciando o uso da caneta, ela está com sobrepeso, e ela me procurou para poder fazer um planejamento em função da face dela. Então, o grande problema é, Aline, vou derreter, e agora para onde é que eu vou? E me procurou com essa queixa. Mas tu sabe que analisando os exames laboratoriais dela, teve um ponto muito importante que me chamou a atenção. Não os médicos prescreveram a caneta, porém não olharam para a tireoide dela. Então, eu analisando os exames, eu detectei que ali ela tem um hipotireoidismo, tá? TSH elevado, T4 baixo, um T3 que não foi medido. Então, a gente já tem ali um sobrepeso em função também de um hipotireoidismo, que para mim ali está muito claro, e aonde os sinais também, né, fazendo ali uma pesquisa com ela, pele seca, extremidades geladas, queda de cabelo, unha fraca. Me preocupa um pouco essa questão de não olhar o paciente como um todo e apenas fazer essa prescrição, fora as nossas pacientes que estão usando por uso próprio, pois né? É isso que eu ia comentar, porque realmente, né, a gente sempre pede para fazer com acompanhamento, porque a gente precisa ver como estão os exames, a gente tem que lembrar que antes da estética, a saúde vem em primeiro lugar, e por mais que a caneta emagrecedora seja também para casos, né, de emagrecimento, sobrepeso, obesidade, a gente precisa olhar o paciente como um todo, e me preocupa então ver que alguns profissionais não estão identificando isso, não estão usando os exames laboratoriais para poder começar a prescrever as canetas emagrecedoras, mas pior ainda são aqueles que estão comprando por conta própria e muitas vezes de outros países que não têm Anvisa, não tem registro, a gente nem sabe o que tem lá dentro, qual é a concentração, e aí a gente começa a ter aqueles efeitos adversos acontecendo, e todo mundo culpa a caneta emagrecedora, mas na verdade é o mau uso dela, o uso sem acompanhamento. E lembrando, né, não é que a gente é contra, nós somos a favor da saúde, isso é muito importante, né, doutor Gabriel? Exatamente, a gente inclusive lá na clínica, a gente tem um tratamento de emagrecimento com a caneta emagrecedora, a gente tem um cirurgião plástico que ajuda a gente na estética também para poder ver esses pacientes, então a gente é super a favor. Só que a gente tem que trabalhar em conjunto. Exato, equipe essa é a grande sacada essa. Então, eu elogiei ela porque justamente antes dela iniciar o tratamento dela com a caneta, ela já procurou um acompanhamento para fazer o quê? Uma prevenção, porque ela vai perder ali mais de 40 quilos, é a estimativa, ela está com 123 quilos, então ela está com muito acima do peso, e a gente já começou a trabalhar com
um plano de tratamento para prevenir essa flacidez, principalmente facial. Pois é, e esse, na verdade, é o melhor paciente que a gente pode pegar em consultório, né? Porque o que chega muito pra gente também, a demanda maior, é aquele paciente que já fez o uso, teve o derretimento facial, que os artigos chamam de Ozempic Face. É isso que eu quero saber, como é que se dá o envelhecimento facial com as canetas? A gente quer, né? Nós queremos aqui entender um pouco mais sobre isso. Pois é, vamos lá. As canetas emagrecedoras têm o lado bom e o lado ruim quando a gente pensa no emagrecimento facial. O lado bom é que a gente tem visto bastante estudo mostrando que o paciente desinflama muito rápido. Então, alguns problemas estéticos, por exemplo, como lipedema, a gente acaba melhorando bastante a condição do nosso paciente por conta dessa desinflamação sistêmica. Então, isso é incrível. E a gente sabe que quanto mais inflamado o paciente está, maior é a taxa de envelhecimento dele. E a resistência insulínica, né? Exatamente. E o que vai diminuir também a glicação do colágeno, que é a quebra do colágeno pelo excesso de açúcar. Então, a gente tem esse controle, o que é um ponto muito positivo. Porém, em contrapartida, a gente tem essa perda do coxim de gordura da face muito rápido. E essa gordura facial, ela ajuda a estruturar a nossa face e ajuda também como um sistema de cobertura para dar aqueles pontos de luz faciais, né? Então, quando a gente tem esse emagrecimento rápido e perda desse coxim de gordura, o rosto começa a derreter muito rapidamente. Além disso, a gente já tem artigo mostrando que atua diretamente no fibroblasto, que é a célula responsável por produzir esse colágeno, diminuindo a produção de colágeno e aumentando o estresse oxidativo. E essa oxidação do nosso tecido aumenta a nossa taxa de envelhecimento. Então a gente tem pontos positivos e pontos negativos. Mas sabendo esses pontos negativos, então, como isso atua na produção de colágeno, como isso atua acelerando o processo de envelhecimento e muitas vezes tirando rapidamente esse coxim de cobertura de face, né, tirando esse ponto de luz facial do rejuvenescimento, a gente na estética sabe exatamente como tratar. Exato. É o que a gente chama da tríade, né, do envelhecimento. A gente precisa trabalhar com 3 pilares. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, foi por onde eu inicio, né, justamente por onde eu iniciei ontem o tratamento com a minha paciente. Tríade, toxina botulínica, né, é o básico, né, a gente precisa iniciar paralisando toda essa musculatura. Segundo pilar, estimulando o colágeno, então bioestimuladores, CO2, microagulhamento, radiofrequência fracionada. A gente vai passar pelo programa falando por todos esses tratamentos e a gente sustentando e preenchendo os coxins de gordura com os preenchedores. Então essa é a nossa tríade, né, que a gente trabalha muito os nossos pilares e buscando novamente, pegando o gancho que tu falou, suplementação. Porque quanto mais inflamado este corpo, e é a minha primeira aula ali de microagulhamento que eu sempre falo para os meus alunos, quem teve aula agora comigo em Goiânia e Manaus, a gente envelhece, aumenta a produção de radical livre e todo procedimento estético, ele é inflamatório. Então, eu preciso gerar uma inflamação para poder liberar fatores de crescimento e estimular colágeno. Se eu tenho um corpo inflamado, sendo que eu ainda vou inflamar esse corpo, eu preciso combater radical livre, antioxidante via oral. Então, a gente precisa olhar para eles e fazer essa suplementação. Exato, porque não é só o nosso trabalho na clínica, né? O paciente tem que fazer manutenção em casa. E falando dessa tríade, eu acho muito legal a gente levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, quando a gente faz a toxina botulínica, né, que é esse nosso primeiro pilar, hoje a gente usa a toxina botulínica muito além do tratamento de ruga dinâmica, aquelas linhas de expressão. Hoje a gente tem formas de aplicação de toxina botulínica que ajudam a fazer um lifting facial. Exato. Porque a gente tem músculos na nossa face que quando vão ficando fortes, eles deprimem o rosto. Então eles puxam o rosto para baixo quando eles se contraem. E quando a gente tira essa força de contração do músculo que está puxando para baixo, o nosso rosto sobe. É o que a gente faz no platismo. Eu vou fazer amanhã o meu platismo, né? Inibindo essa contração, essa tração para baixo da musculatura do platismo, a gente perde até o contorno da mandíbula, né, Gabriel? Exato. Então pensa que se o paciente ele vai entrar em emagrecimento e já sabe que vai ter esse derretimento, se eu ajudar a tirar a força do músculo que está puxando para baixo, eu diminuo esse aspecto de envelhecimento e de derretimento facial. Vamos então assim passar pelos tratamentos, né? Vamos lá. Como é que se dá na face e o tratamento para face? Então vamos lá. Vamos fazer um bate-bola. Vamos fazer um bate-bola. Começando então com a toxina botulínica, a gente vai conseguir tirar a força desses músculos que puxam para baixo.
passos, o que já vai melhorar muito o meu resultado. E aí a gente entra nos bioestimuladores que você citou. Os bioestimuladores vão ser muito importantes porque o que a gente quer nessa face que está emagrecendo é substituir o volume facial que ele tem pela gordura da face, que é o que ele vai perder, sim, por aumento de espessura de pele, espessura dérmica. Então a gente consegue fazer isso com os bioestimuladores. E hoje a gente trabalha bioestimuladores desde tecidos mais profundos, ali próximo ao osso, até a derme, até a nossa pele. Então a gente estrutura a face do nosso paciente e melhora a qualidade de pele, todo o ambiente, o terreno biológico desse tecido. Lembrando que a gente tem dois tipos de bioestimuladores, né? A gente tem os sólidos e os líquidos, que são os fios de PDO, são os bioestimuladores sólidos que nós trabalhamos muito na nossa prática, justamente para não dar um volume excessivo para essa face que muitas vezes já está rechochuda, que já ainda está nesse processo de emagrecimento, exato, ainda está com a face mais gordinha, né? Exato. Então, para não dar mais volume, a gente trabalha muito com os fios de PDO. E aí é legal porque aquele paciente, tipo essa sua paciente, que te procurou no início do processo de emagrecimento rápido, a gente consegue com essa paciente trabalhar só a toxina botulínica e os bioestimuladores, exato, porque ela não precisa de volume de face. Por onde eu estou iniciando com ela, exatamente. Eu já fiz toxina ontem, no retorno dela já vou entrar com a primeira sessão de bioestimulador. E lembrando que eu gosto muito de uma técnica, né, que até a gente conversa muito, que é a técnica do F invertido, para poder justamente atrás do ligamento poder já dar sustentação para essa face, já né, Gabriel? Foi o tempo que a gente falava que o bioestimulador demorava para dar resultado, né? Hoje a gente tem técnicas avançadas em que a gente consegue fazer esse efeito lifting já de imediato no nosso paciente. Então ele já sai com um resultado muito legal e esse resultado vai melhorando com o tempo. Por isso que os bioestimuladores são essenciais. E quando a gente vê na literatura científica, que eu acho muito importante a gente trazer também, sim, esses pontos de ciência, né, que a gente tem embasando todo o nosso procedimento, a gente vê, saiu um artigo ano passado mostrando exatamente o uso de bioestimuladores como o Radiesse durante o processo de emagrecimento, que fizeram com que o paciente não tivesse o derretimento de face e ainda melhorou as linhas de expressão e aquelas rugas mais profundas, como bigode chinês e marionete, e melhora de contorno de face. Então, quando a gente entra com os bioestimuladores, a gente consegue devolver qualidade para o tecido e combater esse efeito negativo da diminuição do colágeno, da aceleração do envelhecimento, causado pela caneta emagrecedora. E a gente pode associar outras tecnologias também, né? A gente tem aí os lasers, né? O CO2 fracionado, que hoje em dia o resultado está sendo assim fantástico. Eu estou encantada com o resultado do CO2 fracionado, justamente com essa nova tecnologia desse laser, por ser fracionado e por ele preservar a epiderme, né? Antigamente, vamos lá, se queimava, se fazia uma ablação em toda a superfície da pele. Hoje em dia já não. A gente faz ele fracionado. Então, são pontos de queimadura e nos pontos que não estão queimados, a gente consegue fazer liberação de um fator de crescimento que vai estimular o colágeno tipo 1. E nos pontos queimados, o colágeno tipo 3. Então, a gente estimula colágeno de duas vias com o CO2 fracionado, assim como a nossa queridinha radiofrequência fracionada, né? Então, eu amo as tecnologias, a gente tem que associar justamente pelas multicamadas, exato, da nossa pele. Porque esse bioestimulador, se a gente pensar no bioestimulador injetável, como líquido, tipo Radiesse ou como sólido, tipo fio de PDO, a gente está trabalhando esse tecido de dentro para fora. Tá. Mas e o externo? E aquela qualidade de pele, né? Eu preciso trabalhar camadas mais superficiais. Microagulhamento, exatamente. Dá um glow nessa pele. Dá um glow nessa pele, entrar com laser de CO2 fracionado para estímulo de colágeno, entrar com a radiofrequência microagulhada para estímulo de colágeno. Então a gente está trabalhando em todas as camadas do tecido. Isso garante uma melhora da qualidade de pele do nosso paciente e se ele utilizar essas ferramentas durante o processo de emagrecimento ou logo no início desse processo de emagrecimento, não vai chegar ao ponto do derretimento de face. Antes, durante e após. Eu sempre digo, tá? Iniciou o processo de emagrecimento, precisamos já começar a mapear essa pele, não só da face. Isso é muito importante que a gente também vai abordar corpo e o íntimo. Então, nós precisamos trabalhar esse paciente que está com sobrepeso, que está fazendo uso das canetas emagrecedoras em todas as etapas do corpo. Então, vamos trabalhar a face,
vamos trabalhar o corpo, vamos trabalhar o íntimo e muitas vezes nós precisamos também associar o tratamento capilar. Exato. Né? Então vamos trabalhar então o corpo. O que a gente está fazendo hoje em corpo? Hoje a queixa principal de quem está usando a caneta emagrecedora e tendo esse processo rápido de emagrecimento é a perda do glúteo. Então a primeira coisa que a gente fica sente... com o bumbum mole, murcho, flácido, exatamente. E a harmonização glútea, então, ganhou um mercado gigantesco, né? Na estética só se fala em harmonização de glúteo. Exato. E aí, o que a gente vai colocar nos glúteos? Então, além além da gente trabalhar os bioestimuladores, como a gente trabalha em face, no glúteo eu preciso devolver volume, porque ninguém quer perder bunda, né? Ninguém quer perder glúteo durante o processo de emagrecimento. Então, aí a gente vai entrar... O que mais as meninas vão pra academia malhar pra ganhar glúteo, daí toma, faz a canetinha, deu. Isso, e grande parte desse volume de glúteo que a gente tem é gordura, né? É tecido adiposo naquela região. Então aí a gente entra no terceiro tripé dessa nossa tríade, que são os preenchedores à base de ácido hialurônico. Aí no glúteo a gente vê bastante a necessidade do uso deles. Então além da gente trabalhar o estímulo de colágeno, a gente entra com a volumização de glúteo, com o uso do ácido hialurônico por ser o mais seguro para a gente trabalhar. Mas eu também gosto muito de... Primeiro, né, além de soltar toda essa celulite, trabalhar esse tecido flácido, porque muitas vezes ele tá tão flácido que se a gente preencher... Ele não segura. Ele não segura. Então, e isso eu falo sempre nos pacientes. Não adianta somente preencher, preciso bioestimular. Voltamos lá nos bioestimuladores. Exato. Preciso ter sustentação para poder esse preenchedor ficar no lugar correto, adequado, senão a gente vê às vezes... que tem um glúteo lá embaixo, eu tô lá em cima. O que mais tá acontecendo? Exatamente, o glúteo super preenchido, mas para baixo. Parece que tá caído, tá pesado. Aí eu quero fazer um adendo. Ai, os babados, né? As fofocas. Chegou uma paciente ontem, fui fazer uma avaliação de uma paciente e ela... porque eu gastei X na profissional Y... E ela fez preenchimento de glúteo com caneta. E eu olhei, eu disse, não, que ainda estão usando as pressurizadas. Então, por favor, pessoal, não tem como fazer uma harmonização de glúteo, um preenchimento de glúteo com caneta pressurizada. Ali é um volume, é um edema momentâneo. Depois você não vai permanecer com, até mesmo que o gel, né, o ácido hialurônico, ele é viscoso. Não tem como passar por um tirinho ali da pressurizada, né, Gabriel? Exato, e aí o problema maior que você tem é a frustração do paciente. Exato, daí essa paciente de ontem, ela veio, conversou comigo, só que ela já tinha ido em outro profissional. E a outra profissional também tinha indicado caneta pressurizada para ela. E eu disse para ela, não tem como. A gente precisa fazer um pertuito. A gente não tem como tu passar um gel viscoso para dar um bom volume, uma boa qualidade de tecido com a pressurizada. A gente precisa usar um preenchedor de boa qualidade. Pois é, e até o plano de aplicação, né? Porque os preenchedores de boa qualidade que a gente usa no glúteo são em planos mais profundos. Exato. E às vezes a caneta pressurizada não consegue atingir esse plano. Então, além de não entregar um gel de qualidade que vai volumizar por mais tempo, ter durabilidade de resultado, ele ainda não atinge a camada certa. E outra coisa, né? Eu dei graças a Deus que proibiram o PMMA. Foi. Dei graças a Deus. Eu disse, meu Deus, que bom. Tava na hora de proibir o PMMA. Eu particularmente não gosto dos glúteos preenchidos com PMMA. Quando a gente utiliza preenchedor permanente, é sempre um problema, porque o nosso tecido continua envelhecendo e o preenchedor permanente não. Exato. Então, na hora pode até ficar bom, mas com o tempo vai ficando muito ruim. Pesado, e depois a gente, para tirar, tem que fazer a cirurgia, vai deformar a região e depois a gente não consegue tratar mais aquela área. E vamos falar do íntimo. Também tem chegado muito paciente com essa queixa da caneta emagrecedora. As mulheres acham, vou emagrecer e não vai mudar nada na minha vulva. E muda a vulva, pessoal. A vulva fica flácida. Eu quero até mostrar para vocês um resultado que eu tenho de CO2 fracionado numa vulva flácida. Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um antes e depois imediato, tá? Então, aqui a vulva flácida logo após o CO2. A diferença entre uma foto e outra é de 24 minutos, tá? E também a gente pode fazer o CO2 intravaginal justamente para melhorar a lubrificação, a gente melhora a infecção urinária de repetição, cândida de repetição, fissuras, relações dolorosas, né, Gabriel? Então a gente
tem essa prática, nós que trabalhamos com íntima e amamos essa área, né? Então, e mais uma fazer vez você preenchendo. Pois é, mais uma vez você vê o uso do bioestimulador nessa área, né? Bioestimular, fazer CO2. Exato. Então a gente usar o CO2, usar um bioestimulador líquido para poder botar nessa região, por causa do processo do envelhecimento causado de forma mais rápida pela caneta emagrecedora, a gente precisa. E outra coisa que a gente precisa lembrar, pensando na anatomia da área, é que o volume dos grandes lábios, ele é todo tecido adiposo, é todo coxinho de gordura. Então, durante o emagrecimento rápido, além da flacidez que você gera, ainda murcha a região, porque você perde volume e projeção dos grandes lábios, o que vai fazer com que o aspecto da vulva fique mais envelhecido. Por isso que a gente também entra com ácido hialurônico, assim como a gente faz no glúteo. Então, além de trabalhar o CO2 fracionado para trabalhar a flacidez mais externa, trabalhar às vezes um bioestimulador líquido ou sólido para trabalhar a flacidez de dentro para fora, a gente precisa projetar a área. E lembrando, né, que a mulher começa a entrar nos seus 38 anos no climatério. A gente não pode deixar de falar nisso, por causa que a gente já tem um envelhecimento natural do climatério a partir dos 38. Então, essa vulva já começa a ficar flácida, a lubrificação já começa a ficar mais, né, mais retardada por causa da produção, né, do hormônio estrógeno, que é quem lubrifica. A pele já começa a perder o pH, então começa a cândida, infecção urinária, fissuras, e a gente precisa olhar para a vulva. Além do teu emagrecimento do teu corpo, a tua vulva também vai perdendo esses coxinhos de gordura. Então, para esses pacientes, a gente costuma dizer que elas vão sofrer 2 tipos de envelhecimento nessa área. Um que foi o que você acabou de pontuar, que é o cronoenvelhecimento. Lógico. Que vem por conta da menopausa também, que acelera muito esse processo de envelhecimento. E graças a Deus que a gente está olhando para a vulva agora. Porque quando a gente iniciou, ninguém falava sobre há 10 anos atrás, ninguém falava sobre. Era impressionante, nos olhavam assim, né? Eu me lembro que daí eu fui palestrar num congresso e o Alan, né, do Rio, meu amigão querido, me apelidou da doutora Pepeca. E eu me lembro que eu coloquei no Instagram da doutora Pepeca. As pessoas olhavam, nossa, mas tu trabalha com isso. Ah, mas tu não tem nojo. Então a gente vem de uma época que a gente veio tentando... onde tudo era mato, exatamente, né, Gabriel? Tudo era mato. Sobre isso quando ninguém falava sobre isso. Exato. Então a gente estava sempre com esse olhar atento para o cronoenvelhecimento, principalmente mulheres já nesse período de climatério. Então, além desse processo cronoenvelhecimento, agora elas sofrem também o envelhecimento estrutural, que é causado pelas canetas emagrecedoras. Então imagina, você já estava acelerado com o cronoenvelhecimento, com o uso da caneta, murcha, envelhece mais rápido. Eu faço ainda uma ressalva, fazer reposição dos hormônios bioidênticos. É imprescindível, você, mulher, que começou a sentir os primeiros sintomas do climatério, da menopausa, e menopausa não é apenas calorão. Menopausa é queda de cabelo, ansiedade, névoa mental, coceira no ouvido, olho seco, vulva seca, flacidez. A gente tem que se olhar, tem que procurar o seu ginecologista e fazer reposição bioidêntica. E muitas vezes eu vejo que essa mulher está fazendo a reposição, porém não está sendo feita de forma correta. Então, frisando bem, estrógeno a gente faz pela manhã. Progesterona, a gente faz reposição pela noite para poder dormir, para o organismo poder o quê? Descansar. E a testosterona, em mulheres que precisam, pode ser usado durante o dia. Então, a gente precisa ter esses horários justamente para que esses hormônios trabalhem em sincronicidade com a suplementação e com os tratamentos estéticos, né, Gabriel? Exatamente. E agora, a gente está falando muito, né, das pacientes menopausadas, das mulheres que procuram a gente pela caneta emagrecedora. E os pintinhos. Pois é, mas não são só elas. Hoje a gente pega também muitos pacientes, homens, que estão nesse processo de emagrecimento rápido, e aí pensando na estética íntima, enquanto na mulher isso pode ser um problema, porque a gente vai ter essa perda de volume e flacidez dos grandes lábios, para muitos homens pode ser parte de uma solução. Então tem muitos homens que procuram a gente para fazer aumento do comprimento do pênis em estado flácido, né, com destravamento, com esse aumento do comprimento, só que muitas vezes ele acha que o pênis dele é pequeno, porque na verdade ele tem um pubis muito gordinho, então muito projetado por esse acúmulo de gordura localizada. E quando eles fazem as canetas emagrecedoras, a gente tem uma redução significativa desse volume do pubis, e aí uma parte do pênis que estava escondido lá dentro passa a aparecer e passa a projetar mais. E a gente trabalha muito com os fios de PDO para justamente trabalhar essa flacidez de pele no pênis, né, Gabriel? Exato. Então a gente faz todo o estacamento ali com fios de PDO
melhora a qualidade dessa pele, dá o ganho no estado diminui flácido. Essa retração. E aí a gente consegue trabalhar essa flacidez também. Pois é, e aí uma das coisas que eu indico muito para esses pacientes é que eles estão emagrecendo, então tá aparecendo mais do pênis, tá aumentando esse comprimento em estado flácido, porém o pubis está ficando flácido também. E aí não pode ficar aquela sobra de pele no pubis. Então a gente entra com os bioestimuladores, com o laser de CO2 fracionado, com a radiofrequência microagulhada, para tratar essa flacidez do pubis, aproveitando que tá perdendo essa gordura e tá tendo o ganho, o aumento do pênis em estado flácido. Nossa, se deixar pela gente, a gente passa mais de hora conversando. E você vê que são todas as áreas, né, do nosso paciente que acabam sofrendo alteração com esse processo. Meu amor, foi fantástico o nosso programa, eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigado. E tá convidado, né, para a próxima vez que vier a Porto Alegre, vir até o Papo 40+, para poder a gente conversar. E se você tem alguma dúvida sobre as canetas emagrecedoras, flacidez, a tríade do rejuvenescimento que nós conversamos, você pode entrar em contato com a clínica. Vou deixar aqui o contato da clínica da doutora Aline Gutierrez. Eu vou estar lá para poder te atender. Doutor Gabriel também vem uma vez ao mês atender em Porto Alegre, ele atende lá comigo. Então estão todos convidados e caso você tenha alguma dúvida, entre em contato imediatamente com a minha equipe que nós estamos prontos para te atender. Posso terminar com uma dica para quem está assistindo a gente? Então, gente, olha só. Quando vocês estiverem pensando em fazer um processo de emagrecimento rápido, pensem sempre no seguinte: se vocês começarem os tratamentos estéticos durante o processo de emagrecimento ou logo quando se inicia esse processo de emagrecimento, vocês vão acabar gastando muito menos para ter melhores resultados e resultados mais duradouros. Se esperar emagrecer, derreter toda aquela região, vai acabar gastando mais para chegar num resultado melhor. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. As coisas têm que andar juntas, o processo de emagrecimento junto com o tratamento estético. Então, se você também está fazendo uso das canetas emagrecedoras ou está pensando em iniciar o tratamento, chame agora a minha equipe que nós estamos prontos para te atender. Um grande beijo e até a próxima Papo 40+. Seja bem-vindo à clínica da doutora Aline Gutierrez. Cada detalhe foi escolhido para que você se sinta acolhido, respeitado e seguro. A estética vai muito além da aparência. As rosas cor-de-rosa no teto têm um significado muito especial. Elas representam o florescer da autoestima, o amor próprio e a delicadeza com que cada paciente deve ser tratado. Aqui, cada história é única e cada cuidado também. A Sala Skin Cursos é um espaço de conhecimento. Aqui formamos e aperfeiçoamos profissionais. O símbolo da Skin Cursos é uma flor que se assemelha ao dente de leão. Ela representa o conhecimento que se multiplica, se expande e floresce em cada profissional que passa por aqui. Cada aluno leva um pouco da nossa técnica e conhecimento e transforma a vida de outras pessoas. Antes de cada procedimento, tudo começa por aqui, na nossa consulta. É nesse momento que eu escuto, entendo as queixas, as inseguranças e os desejos de cada paciente, seja ele homem ou mulher. É aqui que realizamos o seu procedimento com muita discrição, técnica e segurança. Trabalhamos com planos personalizados porque cada corpo é único e precisa de muito respeito. Confiança, conforto e bem-estar começam aqui. Cada detalhe foi planejado para realizar o seu sonho.